Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. E como é que tá o clima aí em Port Coquitlam? O clima tá quente, nós estamos ainda no verão, tá bastante quente hoje, céu azul e sem previsão de chuva. Muito obrigado. Estamos no verão, né? Estamos no verão então ainda. Tá 20 e poucos graus aqui no Canadá. Só acho que só faz frio. Tá quase acabando o verão. Tá quase acabando. E um aviso aqui, na semana que vem não vai ter podcast. Eu estarei viajando com a minha família, o meu filho. Quem quiser acompanhar minha viagem pode acompanhar no Instagram. Eu vou postar algumas fotos, uns vídeos. E quem quiser saber para onde eu vou, digita Salt Spring Island no nosso canal, que já tem 2 vídeos. Tem 2 vídeos já. Do lugar que eu vou, né? Eu também vou tirar uns 5 dias de folga para passear aqui na região com a minha família. Vai curtir o trânsito de Vancouver, cara? Curtir o trânsito de Vancouver. Podem me seguir também no Instagram. Vai ter fotos do trânsito? Vai. Que ótimo, né? Não, eu só mostro o lado bom do Canadá. Ah, é. Só mostra o lado bom, Só hein, vou cara? colocar as paisagens. Esconde o lado ruim. Exatamente. E no final dessa live, desse podcast, a gente vai dar uma dica de um app bem bacana. Sim. Vai deixar o nosso amigo Flávio, que curte Dream Theater, meio bravo, mas a gente vai dar uma dica. Então, ó, nesse podcast a gente vai falar sobre as 7 mentiras que te contaram sobre o Plano Canadá. A gente cobre o Plano Canadá há 15 anos. A gente fala sobre o Canadá há 15 anos. Esse podcast tem 9 anos, vai fazer 9 anos no final do ano, né? Sim. E são as 7 mentiras que a gente ouve por aí. E a gente vai, principalmente você que está começando o Plano Canadá, é importante que você saiba disso. Então a gente vai numerar 1, 2, 3 até 7, vai ter um bônus? Não, vai ter um bônus. Vai ter um bônus, vai ter né? bônus, vai ter bônus. Vai ter, então são 8, Bônus né? quente. Quente? Quente. Hot. Então vamos para mentira número 1, cara? Vamos lá. Mentira número 1. Não vá para o interior do Canadá, pois não há empregos, não há infraestrutura, é frio. Você não vai gostar do interior do Canadá. Não vá para o interior do Canadá. Essa é uma das mentiras que a gente ouve aí. Essa é uma das mentiras, né? E a gente já gravou vários vídeos, ó. Faz 2 anos que a gente está colocando no YouTube. A gente já fala sobre o interior do Canadá há anos, mas no YouTube faz 2 anos que a gente vem colocando vídeo para explicar para as pessoas, passar informação para as pessoas a respeito do interior do Canadá. E um comentário muito comum que a gente recebe quando a gente coloca esses vídeos é: ah, legal, bem mais barato, mas não tem emprego. É verdade isso, cara? Não, não é verdade. Todas as cidades que a gente abordou até agora, e quando a gente menciona interior, a gente não fala para você ir para uma cidade de 5, 10 mil habitantes, né? A gente trouxe cidades grandes no interior do Canadá. E sabe o que é interessante? Tudo que a gente fala está alinhado com o plano oficial da imigração canadense. Quem acompanha as notícias do Canadá sabe que o governo canadense quer incentivar, está incentivando com programas, programa piloto do Atlântico, sim, esse piloto rural para incentivar as pessoas a ir para o interior. No podcast passado a gente falou a respeito da província de Quebec, que quem quiser ir para o interior de Quebec vai ter prioridade. Olha só. Não. Então o que a gente fala está alinhado com o próprio plano do governo do Canadá, porque o Canadá sabe que ele precisa começar a espalhar mais as pessoas pelo país. Sim. Porque é um país enorme, mas está todo mundo concentrado nas grandes cidades. Sim. Isso não é bom. Então, né? quando a gente fala do interior do Canadá, é para você considerar, sim. Existem cidades grandes, cidades que estão entre as cidades com os melhores empregos do Canadá. Você não precisa necessariamente só ficar... Você acha, pensa bem, um país como o Canadá, um país rico como o Canadá, um país de primeiro mundo, você acha que realmente está tudo concentrado só em Vancouver, Toronto? Não, né? O interior aqui da província que a gente está é maravilhoso. Né? Você acha que é só entre 3 cidades? Então, quer dizer que as 3 cidades, Montreal, Toronto e Vancouver, elas fazem do Canadá o país que é? Não. O resto é que nem naquele jogo Red Dead Redemption. Só deserto e estrada de terra. Não é assim, né? Exatamente. Sabe por quê? Às vezes eu vejo tipo de comentário, não, é o interior do Brasil, o interior do Canadá. Infelizmente no Brasil o governo não soube investir no interior, né? Infelizmente. A gente é do interior de São Paulo. O interior de São Paulo, onde a gente morava, era bom, mas a gente teve que ir para São Paulo trabalhar. Sim. Isso é normal no Brasil. Quem está assistindo esse podcast sabe disso, né? Você acaba tendo que ir para uma cidade maior, uma cidade grande, né? São Paulo, Belo Horizonte, né? No Nordeste tem grandes cidades, né? No Sul. E isso é um raciocínio da gente brasileiro. Mas aqui no Canadá, uma cidadezinha pequena tem toda a infraestrutura. Por exemplo, Kelowna, no interior de British Columbia aqui. É uma cidade que tem tudo que tem onde eu moro. Eu moro em Vancouver, né? Sim.
tem tudo, né? Eu já fui para Quelônia diversas vezes, a gente já foi até junto, né? A nossa família, tudo. Quelônia é um dos lugares que a gente mais gosta. A cidade que eu mais, se eu pudesse mudar para uma outra cidade canadense, eu mudaria para Quelônia. E a gente fala isso já há muito tempo, né? E é uma cidade com o quê? 110, 120 mil habitantes e tem tudo. Tem tudo, eu até achei o shopping Tem lá, os supermercados melhores do que no meu bairro aqui em Vancouver. Eu achei melhor. Sim, Eu fiquei impressionado, eu não esperava que Kelowna seria tão, pode falar, top. Top, né? Tão top. Kelowna é muito top, né? Você já foi pra Kelowna já 10 anos atrás, né? Você já faz tempo 3 vezes. 3 vezes, né? E toda hora que eu vou lá, só falo, como eu queria morar aqui. Falando querendo morar aqui, uma cidade que a gente também falou muito, e a gente sempre recebeu esse tipo de comentário nos comentários do YouTube, né? Halifax, que a gente começou a falar de Halifax. Não, Halifax, ao invés de Vancouver, considere Halifax, né? E aí a gente começou a receber, mas em Halifax talvez não tenha emprego, eu sou da área de TI, etc. E aí a gente fez um vídeo, a gente fez uma ampla pesquisa, e a gente fez um vídeo mostrando alguns dados de Halifax, que fica... A gente está na costa oeste, Halifax fica no outro lado, na costa leste do Canadá. Olha só, Halifax é considerado hoje um dos principais centros tecnológicos do Canadá. Acho que é o 5º ou 6º maior centro, É o 5º centro, é claro que isso aí varia, né, de ranking, mas assim, só para vocês terem uma ideia, né? É o 5º centro tecnológico do Canadá. Tem empresas como a IBM, Salesforce, Xerox, Samsung, Ubisoft e entre outras, né? Entre outras, né? E aí a gente estava vendo, para terminar esse dado, né? A gente estava vendo uma pesquisa que o Banco de Montreal é o Bradesco daqui, cara. É quase, não, é o Itaú, é o Itaú. Talvez o Itaú. É o Itaú, né? O Banco de Montreal, isso que é o problema de fazer analogia. Analogia é uma mistura de semelhança e diferença, né? Sim. O Banco de Montreal fez uma pesquisa e colocou Halifax na 5ª posição de melhor cidade para trabalhar no Canadá. Então, assim, a internet está aí, o Google está aí, vocês podem fazer uma pesquisa e ver que o interior do Canadá é maravilhoso. Né? Inclusive Halifax, inclusive Kelowna e tantas outras cidades, né? Que a gente já gravou vídeo, né? Porque a gente, basicamente, nosso trabalho aí nos últimos 15 anos é ajudar os brasileiros a vir para o Canadá. E é sempre a parte de imigração. A gente fala, basicamente, a grande parte do nosso trabalho é falando de imigração. E quando a gente fala dessa questão de cidade, a gente fala de uma estratégia também de imigração. Sempre uma estratégia de imigração por trás. Né? Então eu gostaria de mandar um recado pro Flávio. Flávio, enquanto a gente estiver gravando o podcast, não nos manda mensagem no WhatsApp. Eu vi que ele tá mandando. Ele tá mandando Olha, uma mensagem. mais uma. Tá mandando mensagem sobre, eu acho que o Rhapsody, a banda. A gente nem liga mais pra música, a gente não ouve mais música, Flávio. Para de mandar mensagem. Eu tô vendo o teu, Flávio. Então agora vamos pra mentira número 2 que te contaram sobre o Plano Canadá. Caio, se você tem 29 anos, mais de 29 anos, esqueça o Plano Canadá, você já está velho para emigrar. A gente ouve bastante isso, né? Porque 29 anos é a idade limite que você consegue a pontuação ideal dentro dos presentes. Depois disso, você começa a perder pontos. Sim. E as pessoas levam isso ao extremo, de falar assim, quer dizer que se eu tiver 30, 31 anos, 35 anos, 40 anos, eu não posso mais migrar para o Canadá, porque eu vou perder muito ponto, não tenho mais chance de migrar. Eu acho que, porque quando você começa a pensar no Plano Canadá, eu acho que um dos primeiros tópicos que vem à tona é o famoso Express Entry. Então você começa, então quer dizer que é um sistema de pontuação, um sistema que tem, como é que é a pontuação? Educação, trabalho, não sei o que, idade, daí a pessoa vai lá ver a idade e ela vai ver que a partir dessa idade ela começa cada ano ela vai perdendo ponto. Então dela já fala, bom, eu tenho, sei lá, 35, 36, 37, 40 anos, então quer dizer que então não tem mais como. Só que a pessoa às vezes ela não sabe, porque às vezes ela começou a pensar a respeito disso, e ela não sabe que existem muitos outros processos de imigração. E mesmo que a gente tem muitos programas de imigração provinciais, até o Express Entry, você pode compensar a questão da idade com outros fatores. Se você tiver um inglês muito bom, se você adicionar um francês, entendeu? Então, e o que a gente vê acontecer, porque a gente tem área VIP, a gente tem mais de 11 mil clientes, e até quando a gente estava pensando nessa pauta esses dias, a gente estava até conversando, né? Olha só que curioso, a gente trouxe uma das mentiras que a gente está comentando nessa respeito de idade, e a gente até falou, olha que coincidência, essa semana a gente teve na área VIP 3 timelines, linhas do tempo, de pessoas acima de 40 anos. Ainda muito jovens, né? Eu acho que acima de 40 anos ainda é muito jovem. Então é que negócio, o fator idade, às vezes ele pode
criar um obstáculo maior? Pode. Mas eu acredito, assim, essa é uma opinião minha. Eu acredito que o maior obstáculo que quando você já tá sei lá, uns 40 anos, 38 anos, eu acho que o maior obstáculo é na sua cabeça. Sim. Porque às vezes você já tem um emprego estável, um emprego bom no Brasil, você tem casa, então você tem filhos. Na escola, com amigos. Na escola, com amigos. Então daí, eu acho que isso torna um peso maior. Um peso maior. Porque você fala, nossa, então quer dizer, ó, eu já tô com aí quase 40 anos, essa é a idade normal, sabe? Que você começa a querer aquela estabilidade, e daí você fala, bom, eu vou jogar tudo pro ar e vou tentar o Plano Canadá, entendeu? Ou não. Eu acho que esse é o maior obstáculo que o pessoal nessa faixa etária enfrenta. Porque agora, porque do lado do Plano Canadá, a gente sabe que é possível. A gente vê histórias e histórias repetindo, né? Semanalmente, mensalmente, a gente vê isso. Entendeu? Então eu vou te jogar um desafio, cara. Tá no roteiro isso. Você preferia migrar pro Canadá 40 anos de idade, sem filho, solteiro, ou com 35 com filho? Ou 30 anos com filhos? Qual que seria mais fácil no seu caso? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que eu preferia vir solteiro. O solteiro. Porque depois que você tem filho, você tem que se preocupar com ele. Eu acho né? que isso reflete. Escola, sim, sim. Não, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. E eu acho que é por isso que a gente tomou a decisão de vir pro Canadá jovem. Então fica até o aviso para os jovens. Não. É possível vir com filho? É possível. É possível vir com 40 anos de filho? É possível. Mas se você é jovem ainda, 20 anos, 22 anos, às vezes a pessoa fala, não, eu tô muito jovem, a hora que eu tiver com 30 anos, eu já vou ser um hominho, aí eu começo a pensar com o Plano Canadá. Não, começa agora, pensa agora. Sim. Eu vim com 28, você veio com 24. 24, A gente poderia ter vindo antes. Sim. Não é verdade? Eu Sim. fico pensando, falei, por que eu vim com 28? Por que eu não vim com 21? Sim. 22, 23? Não é verdade? Então acho que então se você tá nessa, eu acho que para resumir essa parte de idade, se você tá nessa faixa etária que você já começou a ver que você vai perder ponto no Express, sei lá, 30 anos, 31, 30, até 40 anos, 45, pensa que sim, é possível. A gente vê casos acontecendo regularmente, entendeu? Agora vai exigir de você uma estratégia às vezes melhor, uma estratégia mais cuidadosa, principalmente se você tem filhos. Agora, se você é solteiro com 31, 32 anos ou só casal, tranquilo. Sinceramente, não tem praticamente diferença nenhuma de uma pessoa que tem 28, 27 ou 26 e também não tem filho e é um casal. É tranquilo. É mais tranquilo. Se quer estratégia boa, se você faz parte da área VIP, tem 2 entrevistas, na sessão de entrevistas da área VIP com a Andrea, vou só dar o primeiro nome, né? A Andrea, e aí tem uma segunda entrevista com a Valéria, que elas imigraram para o Canadá acima dos 40 anos com filhos, família, maridos, e imigraram para o Canadá. São 2 histórias maravilhosas. O Cocai entrevistou elas, uma entrevista longa, detalhada, que elas contam como elas conseguiram se organizar para transferir aquela vida que elas já tinham no Brasil para cá. E detalhe, eram profissionais bem-sucedidos no Brasil já. Entra aquele obstáculo que eu tinha comentado, né? Eu acho que é o que a pessoa... Como é que então que eu vou largar uma boa profissão aqui, um bom emprego, às vezes de gerência, tudo, e vou largar tudo e ir pro Canadá, ir pra, sei lá, ir pra um college. Então, 2 histórias fantásticas, vocês não podem deixar de ver. Mentira número 3. Vamos pra mentira número 3, cara? Vamos. Você precisa contratar um consultor de imigração, um advogado para dar entrada no seu pedido de imigração, ou para pedir um visto, ou pedir uma extensão de visto? Deixar uma coisa clara aqui, para não depois falar assim, eles falam isso ou eles falam aquilo. Ó. O que a gente fala é o seguinte, a gente tá falando que você não precisa contratar um consultor, a gente não tá falando que você não deve. Existe uma diferença grande. Quando a gente dá a nossa opinião, a gente fala assim, você não precisa e você não deve. A gente nunca falou que você não deve. A gente sempre falou que você não precisa. Por quê? Porque a gente já viu profissionais dessa área, consultor de imigração, falando de uma forma que dá a entender que para você entrar com pedido de imigração, você entrar com processo de imigração, você precisa contratar um consultor. E não é verdade. Então, o que a gente está falando você não precisa. A gente não está falando que você não deve, que você não precisa, não é obrigação. Você pode fazer o processo por conta própria, você pode ter um amigo ajudando você, um parente ajudando você. Sem cobrar, né? Sem cobrar, você pode fazer o processo por conta própria. A gente fez assim.
Eu fiz o meu por conta própria, o Caio fez o dele por conta própria, a sua esposa fez o dela por conta própria, minha esposa fez o dela por conta própria. A gente fez o processo dos nossos pais juntos por conta própria. Então, e a gente conhece centenas de pessoas que fizeram. Uma parcela significativa de pessoas faz por conta própria. E está no site da imigração. Você não precisa contratar um consultor de imigração. Agora, existem bons consultoras? Existem ótimas consultoras. A gente mesmo conhece aqui no Canadá ótimas consultoras de imigração. Pessoalmente, inclusive. Né? Existem maus consultores de imigração? Sim. Existe maus como qualquer profissão. Como qualquer profissão, né? Eu, na minha profissão, jornalista, eu sou regulamentado, jornalista regulamentado. Eu tive que fazer faculdade, tive que entrar para o sindicato, tive que tirar o MTB. Eu tenho, inclusive, regulamentação internacional de jornalista. Se hoje fosse uma rádio aqui, eu poderia estar trabalhando, né? Agora, eu sei que existem maus profissionais e bons profissionais. Isso daí faz parte. O fato da pessoa ser regulamentada não significa que a pessoa é necessariamente um bom profissional. Ainda mais, e nessa época agora, nessa nova era de internet, sabe, Instagram, tudo, você precisa ficar atento, porque às vezes isso a gente tá falando porque a gente já viu, e existem gente que a gente recebe comentário da pessoa perguntando a respeito disso, entendeu? Se a gente é consultor, a gente não é consultor, se a gente é consultor, porque a pessoa ela gostaria de entrar com... Daí a gente fala assim, não, a gente não é consultor, mas você não precisa... Você pode contratar um consultor, mas você não precisa. Eu não sabia. A gente estaria rico. Toda pessoa que pediu consultoria pra gente, então a gente estaria rico. Nossa. Porque a quantidade de pessoas que a gente recebe, a gente tem que falar, não, a gente não é consultor. Né? Inclusive, quem acompanha a gente no YouTube sabe. Pelo menos vai nos comentários, pelo menos um comentário por vídeo, é a pessoa perguntando se a gente é consultor e se a gente dá consultoria. A gente podia pensar algo desse tipo, hein, Caio? Vamos. É uma boa dica, né? Uma dica, se você está pensando, eu sei que vamos partir do pressuposto que a pessoa vai contratar uma boa consultora. A gente conhece aqui boa consultora. Só que aí eu vou contratar tudo, eu vou contratar ela para fazer todo o processo, vai sair mais caro, eu não tenho tanto dinheiro. Sabe uma boa dica? Você faz por conta própria, se mergulha no seu processo de imigração por conta própria e antes de mandar... Antes de você tomar aquela ação de apertar o send button, né? Você contrata a consultora para fazer revisão da documentação. Sim. Eu acho que isso daí é uma opção assim, intermediária. Eu não vou gastar tanto, mas eu vou contar com essa pessoa experiente para me fazer essa revisão da documentação, ver se está tudo certo, ver se está tudo correto. Aí eu mando o pedido. E aquilo que a gente sempre fala, estuda a parte de imigração, leia o site oficial, sabe? Não tem nada melhor que mesmo que você vai contratar alguém depois, que você saiba o que está acontecendo, né? Que nem, por exemplo, antes de eu começar a fazer esporte, quando eu fiz escalada, agora antes de entrar nessa parte mais de personal trainer, o que eu fiz? Ao invés de chegar lá sem saber nada, não. O que eu fiz? Eu pesquisei antes. Você jogou Uncharted pra fazer escalada? O Caio jogou Uncharted 4 do PlayStation antes de fazer escalada. Isso te dá uma segurança maior, não dá? Dá uma segurança maior. Quando você dá uma confiança maior. Mesmo que você vá contratar alguém depois, te dá mais confiança. Você saber o que está acontecendo. Para quando aquela pessoa chegar para você e falar assim, eu preciso de tal documento ou tal formulário, a gente precisa fazer isso, ou essa equivalência aqui, você já sabe o que a pessoa, entendeu? Você já sabe você já sabe o que a pessoa está pedindo, você sabe o que significa, você sabe qual que é o procedimento. Você está falando a mesma língua, Você está falando a mesma língua, você sabe quanto tempo vai levar, você sabe quais documentos que você precisa, você vai lá no site oficial, checa para bater realmente o que falou, é isso mesmo, é isso que a gente precisa fazer, entendeu? Dá mais confiança para você. Né? Vamos para a mentira número 4? Vamos. Mentira número 4. Você precisa de uma agência de intercâmbio para se matricular numa faculdade no Canadá ou uma pós-graduação. Então você que está chegando agora no Plano Canadá, está pensando, talvez eu vou fazer uma faculdade, vou para o Canadá, eu faço faculdade, adquiro uma formação canadense, aí eu vou poder trabalhar, eu vou ter uma experiência de trabalho canadense, que ótimo, né? Como eu começo? Eu tenho que contratar uma agência de intercâmbio? Lembra, Caio, uma vez que a gente teve um encontro com um dono de uma das maiores escolas de inglês aqui de Vancouver, e ele falou assim, por que no Brasil tem despachante? Aí a gente estava explicando para ele, no Brasil é o país dos intermediários. Sim, né? A gente não está dizendo aqui que você deve ou não deve contratar agência de intercâmbio. Existem boas agências de intercâmbio, óbvio que existem. Né? A gente mesmo recebe depoimentos na Aravip, vim através de uma agência, foi muito boa, eles me ajudaram, me economizaram tempo. Eu não vou dizer que eu economizei dinheiro, porque às vezes elas falam, né, que vai ser mais barato ir pela agência, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos simplesmente dizer, eu estava muito ocupado, contratei a agência, eles fizeram para mim, ótimo. Eles fizeram um ótimo serviço. Sim. Mas você precisa saber que
uma parcela significativa dos brasileiros que estão vindo fazer faculdade aqui no Canadá não vieram através de agência, fizeram tudo por conta própria. Aí a pessoa está assistindo, está perguntando, mas como que você sabe isso? Você está chutando? A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes da Aravip, a gente tem mais de 11 mil clientes da Aravip, a maior plataforma de ajuda de brasileiros a vir para o Canadá. E nessa pesquisa a gente entrevistou centenas de brasileiros que estão fazendo faculdade no Canadá. E o que chamou a atenção, eu mesmo fiquei surpreso, não esperaria que seria uma parcela tão grande. Uma boa parte veio diretamente. Acho que foi coisa de 60%. Se matriculou diretamente com a faculdade. Sabe por quê? Tem muita faculdade que oferece tanto um serviço online de matrícula, quanto funcionário brasileiro que auxilia na matrícula e você faz tudo. E quando a gente estava pensando nessa pauta, a gente... porque quem acompanha nosso trabalho sabe da nossa opinião a respeito disso. Inclusive a gente já teve agência, as pessoas pedem até hoje pra gente voltar com a agência. Ok, isso que eu ia falar a pra gente você. já... Vamos voltar com a agência? Vamos dar uma sacudida nesse mercado? A gente já conversou a respeito disso. Você não quer dar uma chacoalhada? Pode dar uma chacoalhada? Vamos dar uma chacoalhada. Isso não é terremoto, é a gente voltando com a agência de intercâmbio e o mercado de intercâmbio sacudindo. Ó. Tá sacudindo aí, cara? Tá. Só que o que acontece? A gente, assim como a gente vê essa questão de, às vezes, consultor falando de uma forma que... você precisa de mim. Você precisa de mim. A gente também vê a agência falando que, ó, você precisa matricular com a gente para conseguir uma vaga naquela data do college. Botando uma pressão em cima da pessoa. Botando uma pressão. A gente já está nesse mercado há muito tempo. O que não falta é faculdade no Canadá. A gente já faz isso há 15 anos. Então, às vezes, se você chega agora e você não sabe... Vamos supor, você começou o Plano Canadá essa semana e você está pensando em vir fazer uma faculdade. Você não entende bem do assunto. Aí você vê uma agência falando assim, ó... Para você matricular nesse curso dessa faculdade, se você matricular com a gente consegue colocar você naquela turma daquela... Como se eles tivessem uma fila VIP, assim. Você... Lembra? Você já foi em boate, cara? Eu ia numa boate em Campinas que eu tinha um cartão VIP. A ideia da área VIP não veio daí. Só deixando claro, né? Eu tinha um cartão... Até hoje eu tenho o Barril da Máfia. O Bar Barril da Máfia em Campinas. Eu tinha um cartão preferencial. Então, quando tinha fila, chegava às 11h30, já meio baleado, né? Pra entrar na... Eu, com esse cartão, eu passava na fila VIP. Então, é isso que você tá falando, né? Assim, é como se tivesse uma fila VIP. Ó, a gente consegue colocar você mais facilmente dentro do curso. Então, aí o que a pessoa começou a pensar no Plano Canadá agora? Ela vê uma informação desse tipo e ela fala, nossa, eu não sabia, quer dizer que então para eu matricular nessa faculdade eu preciso então... preciso deles, né? Não, você não precisa. Entendeu? Você não precisa. Foi só uma publicidade desonesta. Porque você pode fazer por conta própria. Entendeu? Sim. Esse que é o ponto. Ótimo. E então, ó, eu gostaria de convidar, se você faz parte da área VIP e ainda não viu, porque a área VIP tem muita coisa. Às vezes a pessoa assinou há 15 dias atrás, entrou para a área VIP 15 dias atrás, não sabe que tem esse relatório com centenas de respostas. Inclusive as pessoas falando, ó, estou estudando em tal college, eu fiz por conta própria e recomendo. Inclusive todo esse relatório agora vai estar disponível no app. Então o app vai... Caio, isso que eu ia falar para você. Não tem como no app ter... Não agora nessa versão beta, mas uma versão futura, a pessoa pode ver as faculdades que ela consegue se matricular sem precisar de uma agência? Já está pronta essa funcionalidade. Então a gente vai começar a entrar em contato com as instituições no Canadá e pedindo contato. Então pelo app você vai poder filtrar, aparecer uma bandeirinha do Brasil, onde aquela determinada instituição tem um funcionário que fala português. Sabe por quê? Deixando claro, você que está chegando agora, a gente não tem o rabo preso com nenhuma agência, com nenhuma faculdade no Canadá. A gente está aqui para servir você que está no Brasil, porque a gente sabe o quanto é difícil aí no Brasil você economizar dinheiro em real, converter para dólar, o dólar está até alto agora, você viu, né? Está subindo, né? Converter para dólar e vir fazer uma faculdade aqui. Então a gente está para servir você, o que é melhor para você que está aí no Brasil. Então, deixando claro isso, que a gente não tem propaganda, a gente não faz propaganda. Então, esse app vai ser nesse sentido, para ajudar a pessoa a valorizar mais o suado dinheiro da pessoa aqui no Canadá. Posso até comentar o que aconteceu hoje de manhã? Pode. Qualquer coisa a gente corta, cara. Eu recebi uma ligação hoje de manhã de uma pessoa, um amigo nosso, né? Um amigo nosso, que ele... Um college entrou em contato com ele, um college grande que todo mundo conhece no Canadá, porque como ele sabe que a gente é próximo, né?
o college oferecendo a gente para fazer um vídeo a respeito do college. Eles iam pagar tudo, entendeu? Como se fosse, não, uma publicidade, pedindo pra gente fazer um vídeo do college. Quanto que eles pagam, cara? Então daí, o que eu falei? Eu falei exatamente isso que você falou. Eu falei assim, ó, a gente não aceita vídeo patrocinado, a gente não aceita anúncio. E depois a gente ficou conversando, até dei umas dicas pra ele, entendeu? Então, mas pra você ver, até hoje a gente recebe, mesmo a gente falando, ó, a gente não aceita, a gente não faz, a gente ainda recebe. Hoje de manhã eu recebi uma ligação. Porque a gente é hoje a maior rede social, o canal mais popular sobre o Plano Canadá. A audiência que a gente tá tendo, não tem nenhum canal que fala sobre o Plano Canadá que tenha nem metade da nossa audiência atualmente. E esse college do interior do Canadá. Então o college queria que a gente, como a gente quando se fala de interior do Canadá, os irmãos Prezia, né? Porque a gente que trouxe esse tópico à tona. Então, o que eles queriam? Eles queriam que a gente, como a gente sempre fala de interior do Canadá, fosse que desse a mensagem a respeito desse college. A gente agradece ao college, excelente college, mas a nossa filosofia. Faz anos que a gente diz não à publicidade. Quanto dinheiro a gente não perdeu com isso, né? Gravando esse podcast, começando a pensar, eu já estou chegando às seguintes conclusões, cara. A gente perdeu muito dinheiro de nunca aceitar nenhum anúncio, nenhuma parceria. Em confiança das pessoas. Ganhou em confiança. Que isso não tem preço. Não tem preço, é verdade. Então vamos para agora, onde que a gente estava? Mentira... Deixa eu ver aqui. Vamos para mentira número 5. O podcast já está chegando a 5. São 7 mentiras, né? Mais bônus. É o bônus, que é surpresa. Surpresa. Mentira número 5. A única forma de aprender inglês é fazendo intercâmbio. A única forma de aprender inglês é fazendo intercâmbio. Se eu falasse essa frase há 15 anos atrás, quando eu estava me preparando para vir o Canadá, era verdade. Sem dúvida. A maior parte das pessoas só ficava bom no inglês vindo fazer intercâmbio. O que a gente está observando hoje em dia? Que nesses 15 anos surgiram ótimos cursos online de inglês. Apps, né? Apps. Você pode conversar com gringos, já viu? Você pode conversar com um tiozão no Canadá. Você já viu isso? Isso daí, eu não estou dizendo que isso substituiu o intercâmbio, mas isso daí mudou o mercado. Ele acelerou o processo de aprendizado. Então, antes... barateou, né? Então, por quê? O que aconteceu? Antes, no passado, você chegava no Canadá com inglês básico. Entendeu? Você tinha que fazer todos os modos, inglês básico, básico avançado, intermediário básico, daí você vai indo. Hoje em dia você já consegue chegar no Canadá com inglês melhor e economizar dinheiro num curso. Ao invés de fazer 6 meses de curso de inglês, você pode fazer 3, 4. Ao invés de fazer 9 meses de curso de inglês, você consegue fazer 4, 5, entendeu? Dependendo do nível que você precisa alcançar. E isso também ajudou aquelas pessoas que vêm fazer college no Canadá, que você precisa comprovar o idioma. Entendeu? Então, o que isso faz? Como é algo a médio e longo prazo, você tem tempo no Brasil suficiente para você estudar inglês por conta própria. Entendeu? Às vezes até quantas pessoas a gente já não viu que a pessoa pulou a parte do inglês, entendeu? A pessoa estudou inglês no Brasil e foi direto para um college. Coisa que há 15 anos atrás seria muito mais difícil. Não impossível, mas seria muito mais difícil. É muito mais difícil. Não? Pô, o que eu gastei de dinheiro com escolinha de inglês de terça e quinta no Brasil não me serviu pra muito. Porque eu cheguei aqui e não sabia pedir um café. Também por culpa minha, né? Porque eu ficava só brincando, só ficava zoando nas escolinhas de inglês, né? A gente rachava de rir nas terça e quinta. Imagina, palhaçada, né? Até parece que eu ia aprender a falar em inglês, né? Então vamos pra mentira. Deixa eu ver se tem alguma dica aqui. A dica você já deu, né? Tente estudar o máximo possível de inglês ou francês antes de você chegar aqui no Canadá. E o intercâmbio, ele é legal. Eu adorei o meu Eu acho assim, se você tiver oportunidade e não for atrapalhar seu plano financeiramente, até a questão de prazo, é legal você ir pelo menos assim 2 meses. Eu adorei meu entendeu? Depois, quando você já tá com inglês, vamos por nível intermediário, antes de ir para um college, você vai pro inglês só para dar aquela afiada no inglês e daí você vai pro college, né? Eu acho que é válido. É legal a experiência do intercâmbio. Tem umas festinhas. Festinhas, né? Foi bom. Foi muito bom, foi muito bom. Então vamos para... Agora, mentira número 6. Não há diferença entre college privado e público. Ou seja, se eu for escolher uma faculdade, vamos falar de faculdade ou pós-graduação aqui no Canadá, basta eu definir qual curso eu quero e qual cidade eu vou estudar. Não importa se é privado ou público. Acho que é importante nesse podcast a gente deixar claro, acho que um dos principais pontos, que existe uma diferença substancial entre você fazer uma faculdade pública e privada aqui no Canadá. Isso causa muita confusão para quem está assistindo no Brasil, porque no Brasil faculdade pública é gratuita. É gratuita. E aqui é o contrário, faculdade pública aqui é mais cara do que a privada. É mais cara.
Então qual que é a diferença substancial que existe, que é importante as pessoas que estão assistindo saber? O que acontece às vezes é que a pessoa, obviamente, né, é normal isso, e eu acho que é com a maioria das pessoas. No Plano Canadá, um dos principais obstáculos é o fator financeiro, é o dinheiro. A gente sabe disso. Então, quando você fala assim, eu quero fazer faculdade no Canadá, e você se depara com os preços, e você vê que a instituição particular no Canadá é mais barata, então é tentador, né? Que você fala, bom, então quer dizer economizar. Então quer dizer que, sei lá, pode variar o preço, mas então quer dizer que com 60% desse valor eu consigo ir para uma instituição privada, e eles estão falando que eu vou poder trabalhar depois do curso, assim, uma parte do curso. Não, mas daí é diferente. Aí que entra a diferença. Esse que é o problema, né? Tem curso particular que oferece a parte de trabalho, mas é diferente da parte de trabalho do college público. O college público, a parte de trabalho depois que você se graduar, você vai poder trabalhar com um Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho que você vai solicitar pelo fato de você ter estudado numa instituição pública. O particular não pode isso, entendeu? Eu não posso trabalhar depois que eu termino o curso. Aí que tá, o que você não pode confundir é isso. Às vezes você vai falar assim, ó, estude nesse college, esse curso nesse college particular, e você vai poder trabalhar na parte de, vamos supor, co-op depois. Tá. Mas esse trabalho é diferente. Então você precisa ficar atento a essas diferenças, porque um trabalho feito nessa parte de co-op, num curso como particular... Se fosse um estágio, né? É um estágio. Aquele trabalho ele é parte do curso. Sim. Aquele trabalho não vai te ajudar em termos de imigração, a não ser que para um network, né? Uma oferta de emprego, mas ele não vai te ajudar para você ter pontos ou para você se qualificar num Canadian Experience Class, um dos programas de imigração. Já o trabalho que você fizer depois num college público, ela vai te ajudar bastante em termos de imigração. Então, Caio, por exemplo, se eu estudo num colégio público por 2 anos, depois que eu terminar o meu curso, eu estudei 2 anos, eu estudei e trabalhei, pude trabalhar meio período. A hora que eu terminar o curso, eu vou poder pedir Você vai solicitar um post-graduation que eles vão emitir de provavelmente até 3 anos. 3 anos para poder trabalhar. Ou seja, você estudou por 2 anos num college público, você vai trabalhar depois por 3 anos. Sendo que o Canadian Experience Class, o requerimento desse programa de imigração é que você precisa ter trabalhado 1 ano no Canadá. Então, dos 3 anos, se você trabalhar dentro do NOC 0 A ou B, você se qualificaria, entendeu? Para esse programa, lógico, dentro das outras pontuações do Express Entry. Mas existe uma diferença muito grande. O que você precisa saber, então, é assim, se você chegou no tópico Plano Canadá agora, e você está pensando, e você está ouvindo esse podcast, às vezes é a primeira vez, ou o segundo vídeo que você viu nosso, terceiro, saiba que existe uma diferença muito grande, entendeu? Às vezes compensa você atrasar um pouco o seu Plano Canadá, 6 meses, sei lá, 1 ano. Economizar mais dinheiro. Economizar, e você... Já vem para um college. Já vai para um college público. Então fica essa dica aí. Se você está indo numa agência de intercâmbio ou está pesquisando na internet, a pergunta que você deve fazer é: esse college é público ou privado? Porque é tentador, né? Porque o college privado ele é mais barato, ele é mais fácil de entrar, a parte do inglês, eles exigem menos que você comprove, entendeu? Teste de inglês. Então, assim, é tentador. E você fala assim, nossa, então quer dizer que daqui 6 meses eu consigo ir. É tentador, porque você fala, eu tô querendo sair do Brasil e eu tenho uma oportunidade agora na minha mão que eu posso sair daqui mais barato, mais rápido, só que você tem que pensar sempre a longo prazo. Principalmente quem quer ficar depois futuramente migrar. O que é a maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então vamos terminar esse podcast com a mentira número 7. É uma mentira que é atribuída a nós. Não. É uma mentira que é atribuída a nós. A gente gravou no ano passado um vídeo que a gente teve a sorte do vídeo estar quase chegando a 500 mil de views. Pra ser sincero, eu não esperava. Porque a gente gravou aquele vídeo assim como qualquer outro vídeo. Sim. E a gente gravou o vídeo, e era um vídeo da gente falando assim, no começo: não venha para Vancouver, não venha para Toronto. E na verdade, imagina, 500 mil de pessoas. Tem uma parte dessas pessoas que só assistiram esse começo e já desligaram e falaram assim: o que esse cara tá falando para não ir para Vancouver? Lembra? Aconteceu muito, principalmente quando a gente colocou no ar. A gente não entendeu por que esse pessoal tá bravo com a gente. A gente não falou para não ir para Vancouver, para Toronto. Sabe por quê? O vídeo era sobre o prefeito de St. John, na costa do Atlântico canadense. Ele falando, não venha para Vancouver. Você estava imitando o prefeito. Eu estava imitando o prefeito. Quem assistiu o vídeo até o final, até o vídeo está disponível lá. O vídeo acho que mais popular nosso. Assista que vocês vão ver que a gente está falando do prefeito que disse para não ir para Vancouver e Toronto. A gente nunca disse
que era para não ir para Vancouver ou não ir para Toronto. Aí também tem gente que fala isso por má intenção também, né? A gente nunca falou, não venha para Vancouver. Ou só assistiu o começo, né? Sim, pode ser os dois, né? Sim. Então, eu acho que... porque você até quer citar agora até... Não, sabe o que é interessante? Por que a gente sempre coloca na pauta, você que está aí no Brasil, definindo aonde você vai fazer faculdade, onde eu quero morar no Canadá, e a gente colocou na pauta do YouTube isso daí. Considere o interior do Canadá. A gente não está falando para você ir para o interior do Canadá. A gente sabe que as pessoas, cada uma pessoa é de um jeito. Eu, às vezes, eu gosto de uma vida urbana. Às vezes eu quero uma vida mais agitada de Toronto e Vancouver. E a gente sabe também... desculpa, cara, quase derrubei o estúdio. E a gente sabe que tem pessoas que gostam de uma vida mais tranquila, tal, interior do Canadá. E é importante você saber o seguinte, existe uma diferença abismal de custo de vida entre Vancouver e cidades no interior do Canadá. Você quer um exemplo, cara? Vamos lá. Sabe qual é o preço médio de uma casa em Vancouver hoje? Eu não tô falando de mansão, casa que tem telhado. Sim. Telhado, sabe? Telhado e tal. 1 milhão. 1 milhão de dólares canadenses é o preço médio de uma casa. Ó, dados de 2018. Talvez já seja mais de 1 milhão. Agora, a gente sabe que esse número aí assim... Não, termina aí que daí depois não. Sabe quanto que é o preço médio de uma casa em Toronto? 766 mil. Sabe quanto que é em Halifax? 316 mil. Então, em Vancouver uma casa custa 1 milhão, em Halifax custa 316 mil. E aí a gente volta no começo do podcast que a gente estava falando dessa diferença. Mas no interior do Canadá não tem tanto trabalho, ou eu vou ganhar menos. Então a pergunta é, você vai pagar 700 mil a mais numa casa aqui? Porque uma hora ou outra, cara, a verdade é a seguinte, depois que você imigra, você tem filho, a chance de você querer comprar um imóvel aqui é muito grande. A gente vê isso. É normal. É tranquilo isso, né? Então, em Vancouver é 1 milhão, em Halifax 300 mil. 300 mil você não compra nem kitnet aqui em Vancouver mais. Você não compra nada. Então tá uma diferença de 700 mil. Sabe quanto que dá isso em 20 anos? A gente fez um cálculo, 3 mil a mais por mês. Cálculo bem simples, assim. A gente de não financiamento. A gente não foi nada de... Né, 700 cálculo mil. bem simples. 700 mil dividido num financiamento de 20 anos. Quer dizer, você tem que ganhar mais de 3 mil a mais aqui em Vancouver para compensar. Dá 3 mil dólares por mês. A mais. De diferença, a mais. Não tem como... É como se o casal, um deles, não trabalhasse, não precisasse trabalhar. Entendeu? Então, é uma diferença grande. Não. Então, essa foi a mentira que foi atribuída a nós. Não venha para Vancouver, não venha para Toronto. Assista o vídeo inteiro, que a gente não fala isso. Mas é aquela coisa, né? Tem pessoas que gostam só de dar polêmica. Né? Seguindo essa parte polêmica, a parte bônus, quando as pessoas falam assim, Caio e Guilherme, irmãos Prézia, vocês não podem falar sobre imigração. No YouTube, né? Não pode falar. Não pode falar sobre imigração. A gente está protegido pela... A liberdade de imprensa do Canadá. Eu sou jornalista formado, como eu falei, eu sou regulamentado, sou formado no Brasil, tenho regulamentação no Brasil, tenho regulamentação internacional. Eu trato do tema imigração, eu trato do tema trabalho, eu trato do tema... É a mesma coisa para você. Qualquer canadense pode falar sobre imigração, dar a opinião dele no YouTube, analisar o que está acontecendo, analisar se concorda ou não. Analisar qual que está sendo a tendência, fazer uma análise de relatórios. Notícias, novos programas. Você não precisa ser consultor para você poder falar de imigração. A gente é protegido pela liberdade de expressão. Entendeu? E a gente vê que tem pessoas que querem calar a gente. É exatamente por isso, porque hoje a gente é a maior voz aqui de brasileiro no Canadá. Brasileiro que fala sobre imigração, sobre trabalho, intercâmbio, passeios também, Sim. Agora eu vou viajar, né? A gente é a maior voz, a gente tem a maior audiência, isso incomoda muita gente e a gente sabe disso e a gente sabe que a gente faz um trabalho extremamente honesto e olha que coisa curiosa, o jornal aqui do Canadá, o maior jornal do Canadá, tem setorista da área de imigração. Sim. Repórteres que cobrem os meus assuntos que a gente cobre nesse podcast, eles cobrem no jornal. Eles são consultores, são advogados? Não são. Eles são jornalistas. Exatamente. Então, eu sou jornalista. É até engraçado eu falar isso, né? Depois de tanto tempo que eu saí da minha profissão no Brasil, mas eu acho que isso é jornalismo atual, é isso, né? É a rádio na internet. Sim, a gente trabalha com comunicação juntos, há o quê? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Lembra quando a gente tinha o site de rock? A gente tinha o site de rock, a gente começou com o site de rock. Hoje, se a gente tivesse site de rock hoje em dia, ia ter o sindicato de músicos no Brasil falando que a gente não pode falar sobre música.
Então é aquilo, a gente pode sim falar de imigração, a gente vai continuar falando de imigração. O que a gente não pode é cobrar, chegar para a pessoa e falar assim, ó, eu vou te ajudar no processo, eu vou, né, vem aqui. A gente nunca fez isso. Mas a gente precisa rever isso, Caio. A gente precisa rever. Talvez virar consultor de imigração. Vamos rever isso. Sabe? Tchum. Tchum. Porque é verdade, né? Vamos sacudir esse mercado? Vamos cara? sacudir esse mercado. Então vai, ó, O Guilherme vamos quer sacudir de novo. Vamos sacudir, porque se a gente entrasse nisso, olha, a terra iria tremer, assim, ó. Olha a tremida. Ó. E agora, para terminar o podcast, vamos dar uma dica que vai fazer o nosso amigo Flávio tremer? Vai tremer de novo, Guilherme? Vai tremer de novo. Posso virar aqui e mostrar? Pode. A dica de hoje é esse app aqui, ó. Tanto eu quanto o Caio, nós usamos. Não é anúncio, viu, pessoal? Não é anúncio. Não é anúncio. Ó, não é anúncio. Mas também, se eles quiserem pagar pra gente, é porque eu adoro esse app aqui. Ah, sim, faz anos que eu uso. Anos, né? Brain FM, se você tá no computador, tem criança gritando de fundo, ou você trabalha numa empresa que faz muito barulho de fundo. Você quer estudar inglês? Você quer estudar inglês, olha, boa dica. Ou quer estudar pra imigração, Brain FM. O Focus é muito bom. E por que a gente tá brincando? É que eu brinco com o Flávio que o Brain FM é melhor que a banda favorita dele. Ele fica bravo. Ele fica bravo. É claro que é uma brincadeira, né? Ó, o Brain FM é melhor que o Dream Theater. Mas a gente usa mesmo. Não é brincadeira que a gente usa. Eu quando tenho que trabalhar, né? Eu tenho trabalhado aí no app nosso, não sei o que, você coloca e você realmente, sabe? Não tô dando nenhuma explicação, nem do lado científico da coisa. É mais uma questão que isola você das outras coisas. Entendeu? Isso que é legal. Tem Brain FM também para dormir, para quem tem problema de dormir. Eu acho que é gratuito, né? Tem uma opção gratuita que você pode testar por um determinado tempo e aí você tem que começar a pagar. Né? Mas experimente, é legal. Você pegar uma coisa, pra você ler um livro, ou para você estudar, ou para você relaxar, é muito legal isso daí. O Brain FM. Ok. Então é isso? Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que semana que vem não tem podcast. Não tem, eu vou estar pescando, cara. Pescando. Tentando pescar. Então, sigam o Guilherme aí no Instagram e me siga também, que eu também vou estar postando fotos dos meus passeios aqui por Vancouver. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.